abrirem as suas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4, verso 14 a 16. Diz assim a palavra de Deus: Tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para recebermos misericórdia e acharmos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Os irmãos sabem que a palavra-chave para entendermos a carta aos Hebreus é superior, né? Na verdade, o propósito dessa carta foi escrito para judeus que haviam se convertido ao cristianismo e estavam sofrendo uma série de adversidades, perseguições, e eles estavam sendo tentados a retornar à antiga aliança. E essa carta foi escrita para mostrar para eles que a nova aliança em Cristo é superior. Há uma sequência desde os primeiros capítulos, né? Quando nós entendemos Deus outrora falado, muitas vezes, né, de muitas maneiras aos profetas, né, aos pais por meio dos profetas, nos últimos dias nos falou através do Filho, que é a expressão exata do ser de Deus. E ele vem mostrando então a aliança superior, sacerdócio superior, tudo, a mensagem, tudo é superior. E quando ele chega nesse ponto, que é muito importante, ele, como se fosse uma conclusão de um raciocínio, tendo, portanto, como a gente diz, uma conclusão, esse grande sumo sacerdote, Jesus, que adentrou os céus, retenhamos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer. Ele mostra dois aspectos aqui, que eu posso destacar muito brevemente, deste grande sumo sacerdote. Já vê a ênfase, ele é grande, é o sumo, né, o maior de todos, mas é grande sumo sacerdote, que adentrou os céus. Naquele contraste que ele faz do templo, né, que era uma figura do céu, a ideia que nós temos aqui claramente é essa superioridade do sacerdote que está sentado à destra de Deus, que intercede por nós. Só que quando ele enfatiza muito a superioridade de Cristo, o que acaba acontecendo muitas vezes, isso a igreja cristã medieval sofreu com esse aspecto, é que ele vai se tornando muito distante. Tão distante que no momento das nossas fraquezas e adversidades, nós duvidamos se ele vai compreender o que nós estamos passando. Será que Jesus saberia e compreenderia as adversidades que eu vivo no meu dia a dia? Quer seja um membro da nossa igreja que abre a sua loja durante a semana, passa por crises e dificuldades, problemas de saúde, problemas de relacionamento. Às vezes nós podemos sentir isso, porque ele está tão distante, tão alto. Mas é interessante isso, né? Porque Jesus, apesar de estar assentado à destra de Deus, é o Senhor dos senhores, ele ainda pode se compadecer de nós. Foi isso que a igreja cristã perdeu de vista, e aos poucos ela foi introduzindo outros mediadores mais próximos, os mártires, porque a igreja começou a pensar assim: olha, aquele sacerdote que viveu com a gente, que foi paróquio na nossa igreja, ele vai entender melhor o que eu estou passando do que o Senhor Jesus, porque ele está muito lá no alto, né? Ele está separado demais da criação. E aí começaram as intercessões aos santos, e depois a igreja só validou algo que já existia. Para vocês terem uma ideia, no ano 350 depois de Cristo já tem registro de pessoas registradas, intercedendo aos mortos, pessoas que tiveram uma vida elevada e poderiam assim se identificar com as nossas fraquezas. E aí depois aos poucos foi declarando que as pessoas estavam num estado de beatitude, de bem-aventurança. E aí finalmente você tem a ideia de intercessão. Mas esse texto, ele quebra essa possibilidade, porque ele já começa dessa negativa. Olha, mas apesar de ele estar tão lá no alto, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer. Você está partindo da negativa porque a gente já imagina isso. Já que a gente está tão distante dele assim, o Filho de Deus está lá, é Deus? Então ele não vai entender o que eu estou passando aqui. Aí ele vai dizer justamente isso: mas nós não temos um sumo sacerdote que, olha, não possa se compadecer.
Porém, um que, como nós, foi em tudo tentado. A palavra compadecer é a palavra grega sympathos, que é simpatizar, sentir a mesma coisa. Ele identificou-se tão profundamente com a gente, que ele foi tentado. A palavra tentado é a ideia de provado, experimentado, em todas as coisas. Não tem nada que a gente viva nesse mundo que o Senhor não tenha experimentado. Então a gente vê a vida do Senhor Jesus sendo traído, sendo perseguido, morto, dor, fome, sede, tudo que você pode imaginar. Solidão, ficou sozinho, tudo que você possa imaginar. Ele foi arrimo de família, assumiu a carpintaria do pai, ele viveu o luto dentro de casa, o pai terreno dele muito provavelmente faleceu. É o filho carpinteiro, de repente é o carpinteiro, assumiu a carpintaria, cuidava da família. Até o último instante, pregado na cruz, ele intercedia pela sua mãe, falou para João, olha, eis aí a tua mãe, preocupação de um filho que sustenta a mãe. A partir daquele momento ele transfere para João cuidar da mãe. Jesus pensou em tudo até o último momento da sua vida, sofreu as mesmas coisas que nós, e é por isso que ele pode dizer, ele pode se compadecer, se simpatizar das nossas fraquezas. E por fim, meu querido, a única coisa que ele não experimentou, está escrito aí no verso 15, mas sem pecado. Ou seja, ele não caiu, ele não sofreu os nossos mazelas do nosso pecado. Alguém pode dizer, mas isso aí é coisa mais impactante para o ser humano. Mas ele sofreu as consequências. Ou seja, ele colocou sobre si os nossos pecados. Ele não pecou, mas ele levou a culpa dos nossos pecados. Ele entende pecado. Ou seja, Jesus, na verdade, ele foi tentado até a última instância, em todas as coisas, e nunca jogou toalha. E nunca chutou o balde. E nunca caiu. A verdade é essa. Porque nós, quando estamos num limite, a gente cede à tentação e cai. Às vezes a gente está num limite de pressão, de opressão, de perseguição, a gente não aguenta. Jesus, na verdade, o significa sem pecado, é porque ele foi tentado, obediente até a morte e morte de cruz. Então ele não só viveu os mesmos problemas que nós, mas ele viveu até as últimas consequências. Tendo em vista esses dois aspectos do sacerdócio de Cristo, sentado à destra de Deus, e que compreende as nossas mazelas como ninguém, ele conclui dizendo, cheguemos-nos, pois, então, um sacerdote desse, com confiança ao trono da graça, para receber misericórdia e achar graça a fim de ser socorrido em momento oportuno. Trono da graça só existe uma vez na Bíblia aqui, viu gente? Você tem trono da ira, trono da justiça, trono de tudo que você quiser. Trono é poder, da onde emana poder. As decisões que saem de um trono são executadas. E graça é favor. E nós só temos a união dessas duas palavras através de Cristo. Podemos nos aproximar. Eu tenho certeza que qualquer um de vocês, quer sejam os pastores, os presbíteros, já se viram em situações em que nós não vemos solução humana, mas nós temos acesso ao trono do Todo-Poderoso, e Ele oferece graça. E é por isso que Ele fala, se achegue com confiança, para receber misericórdia. Amém? Posso orar então, pastor? Ó Deus, nós te rogamos que na nossa labuta ministerial, dos presbíteros também, nas suas lutas, Senhor, familiares, nos seus lares, no seu trabalho, os pastores com a igreja e família, possamos lembrar sempre desta palavra, Senhor, nos momentos mais difíceis, possamos recorrer ao Pai eterno, ao trono de graça, que estende a sua mão, ó Deus, da eternidade, assentada à destra de Deus, Senhor Jesus, oferece a nós uma saída, uma luz, conforto, ânimo, nas situações mais difíceis dessa vida, porque Ele foi tentado, provado, experimentado em tudo, sem exceção, até as últimas consequências. Por isso podemos nos aproximar com confiança ao trono de graça. Abençoe esse novo ano que se inicia, os ministérios de cada irmão aqui, Senhor, as famílias aqui representadas, os presbíteros, a liderança da nossa igreja aqui na cidade de São Carlos, região. Abençoe, ó Pai, colocamos nas Tuas mãos, pedimos perdão dos nossos pecados e rogamos a Tua bênção para a nossa reunião, para o nosso trabalho, pois é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, nós devemos fazer a leitura das atas, verificação de cordeiros.